Semana passada nós falamos um pouco sobre a obra do Espírito Santo. O versículo base foi João 14, 16 a 17, que fala: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." Amém? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós começamos a entender melhor sobre quem é o Espírito Santo. Entendemos que falamos algumas características. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, é uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele não é uma força, né? Ele não é um poder simplesmente, ele é uma pessoa. E nós aprendemos isso na semana passada. Uma frase que eu coloquei que me impacta muito, fala que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Você não pode falar eu sou cristão se você não tiver o Espírito Santo. Ele é a essência. A palavra nos confirma, nos mostra isso. E falamos também um pouco sobre o propósito, né, do Espírito Santo. Alguns dos propósitos do Espírito Santo em nossas vidas, né, que é convencer do pecado. Ele tem o propósito de promover e garantir o nosso processo de adoção. Ele produz a regeneração e a transformação. Ele intercede por nós e ele dá continuidade à obra de Cristo. Isso foi o que nós, de forma resumida, aquilo que nós ouvimos e aprendemos na semana passada na Palavra de Deus. E eu gostaria de dar continuidade nesse mesmo tema, né? Nesse mesmo tema, nesta manhã, eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias, lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Vai estar aí na tela para a gente também, vamos estar lendo na ARA. Gálatas 5, a partir do 16. Quem abriu diz amém. Quem vai acompanhar na tela diz glória a Deus. Amém. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. Eu coloquei ou desejo ou vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Vou dar uma pausa antes da gente continuar. Só para abrir aqui um pouquinho nosso entendimento. Nós entendemos que quando nós aceitamos o Senhor Jesus e recebemos o Espírito Santo em nossa vida, a palavra de Deus fala que nós recebemos uma nova natureza. Fala assim, nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza na conversão, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a pessoa do Espírito Santo, a palavra nos ensina que nós recebemos ali uma nova natureza. Fala assim para o seu irmão, isso é uma boa notícia. Mas, como nem tudo é perfeito, eu entendi, depois de muito tempo, que a velha natureza, ela não vai embora quando a nova natureza vem na sua vida. Ela não vai embora, querido. Muita gente sofre muito e erra muito alvo por não entender isso, e alguns até desistem da caminhada por não entender isso. Quantas pessoas eu já conheci, talvez vocês também, que começaram a caminhada e depois perceberam que não conseguiam viver uma vida perfeita de acordo com a nova natureza de Cristo. E por causa dessa frustração, se você fizer uma pesquisa com a maioria das pessoas, eu vi um censo no Brasil que, não esse último agora, mas o último censo de 2010, fala que o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. E também fala que para cada um que está na igreja, existe um desviado. Um que já foi um dia, que professou a fé e que hoje não está mais. E se você conversar com eles, tem uma minoria que é revoltada, uma minoria que se revoltou com o evangelho, se decepcionou, se machucou, mas a maioria delas, a maioria absoluta, simplesmente desistiu. Falou assim, eu não consegui caminhar. Eu me converti e eu continuei sentindo vontade de fazer algumas coisas que eu fazia antes. Eu me converti e até o que eu não tinha vontade de fazer errado, eu comecei a ter depois. Até piorou. E por tentarem
colocar isso como um peso sobre elas, elas mesmas desistiram do caminho. Queridos, a nova natureza, ela vem sobre a minha vida, mas ela não anula, ela não morre, a velha natureza não morre. A velha natureza é aquela natureza que nós herdamos de Adão. A palavra fala que Adão, ele é a matriz de todo ser humano. A matriz do ser humano é Adão. E quando Adão errou o alvo, e quando Adão ele pecou contra o Senhor, e ele foi ali arrancado do Éden, eu e você começamos a ser reproduzidos por ele com a natureza pecaminosa. Por isso que a palavra de Deus afirma que nós nascemos em pecado, mesmo sem pecar, porque a natureza já é pecaminosa. Nós observamos muito isso em nossas crianças, né? Quem tem filho ou quem convive com criança, você não precisa ensinar o errado para ela já sabe. Por mais inocente e bonitinha que ela seja, ela já sabe a mentir, já sabe esconder, já sabe, porque ela nasce com isso. Nenhum pai fala assim, eu vou ensinar esse menino a mentir hoje. Não existe isso. Ela aprende, porque já nasceu com aquilo. Você tem que ensinar a verdade, ensinar a fazer o bom, ensinar a fazer o certo, porque o ruim ela já nasce com ela. Nós já nascemos com isso, queridos. Essa é a natureza adâmica, mas quando nós fomos regenerados, como nós falamos semana passada, pelo Espírito, nós recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza, ela não elimina a velha, mas ela nos dá o poder para subjugar a velha. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, quando nós subjugamos a velha natureza. Ela não morreu, ela está ali. E nós vamos falar um pouco sobre isso, a importância disso, porque toda vez que você, e esse texto vai falar um pouco sobre isso, nós temos aqui no primeiro versículo, que há uma batalha, uma luta, né? Fala assim, ó, a carne, ela milita ou luta contra o Espírito, quer dizer que a carne, queridos, é a sua natureza adânica, pecaminosa, que você nasceu com ela, essa é a carne. Ela está em você, está em todos nós, não tem como fugir dela. Mas fala que ela luta contra o Espírito que está dentro de nós. E o Espírito, só queria dar um parênteses aqui, que esse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo no livro de Gálatas, ele está escrevendo para a igreja, queridos, tá? Não é um texto para quem já é de Cristo, para quem já recebeu Jesus. E ele conta que existe essa luta, né? Que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são o quê? Opostos entre si. Fala para o seu irmão, carne e espírito é igual água e óleo, não mistura. São opostos. Elas são opostos entre si, para que não façais porventura o que porventura seja o vosso querer. E o texto continua. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. No ano passado nós fizemos eu acho que foi o ano passado, a gente se perde no tempo, né? A gente fez uma série bem legal sobre os frutos do Espírito. Quem lembra disso? Falamos cada domingo sobre 1 ou 2 frutos do Espírito, né? Eu acho que foi o ano passado. E nós ensinamos a igreja e aprendemos com a igreja, todo mundo aqui junto, né? Sobre os frutos do Espírito, né? As características que são imprimidas em nosso coração quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados pela pessoa dele. Nós ouvimos muito sobre isso, não vamos estar falando sobre isso hoje. É algo que, se você não ouviu, pode voltar lá
no YouTube da vida, vai ter uma série maravilhosa da Igreja Emanuel, falando sobre os frutos do Espírito. Amém? Mas eu queria destacar aqui, nesse texto aqui, essa última frase que nós lemos. Eu destaquei lá, não sei se ficou destacado. Fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Durante muito tempo eu olhei essa declaração como sendo a mesma coisa. Mas se você lê com cuidado, não faz sentido, né? Ele está falando de duas coisas diferentes aqui. Ele fala: se vivemos no Espírito, vírgula, andemos também no Espírito. Então não é a mesma coisa. Eu estava tentando entender um pouco isso. E nós entendemos que o viver no Espírito, que existe realmente uma diferença, que o viver do Espírito é quando você e eu recebemos Jesus. Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, a palavra que nós aprendemos, o Espírito, ele vem sobre nós recebemos ele, é automático. Não é algo que eu converter, o Espírito Santo agora vem. Não, ele vem, já é automático. É algo que Jesus prometeu. Eu falei, eu vou, mas eu vou deixar para vocês o ajudador, o consolador. Ele vai estar com vocês para sempre. É uma promessa que nós ouvimos semana passada. Então, viver no Espírito, esse viver no Espírito acontece quando nós aceitamos a Cristo. Mas ele fala que não basta viver no Espírito, porque ele ele dá uma direção diferente. Ele fala, andemos também no Espírito. Então existe uma diferença. A NVT está uma tradução muito, muito, muito boa. Eu coloquei ela na tela aí. A tradução da NVT. Olha o que ele fala assim, ó, uma vez que vivemos no Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Então, viver no Espírito, eu posso viver no Espírito, queridos, e não seguir a direção dele, e não fazer aquilo que ele está querendo que eu faça. Eu não vou perder o Espírito, ele me é dado. Eu não vou perder, porque eu não segui a direção, agora não tenho mais o Espírito Santo. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas esse texto traz uma clareza muito grande. Ela fala, olha, viver no Espírito e sigamos a direção, né? O norte do Espírito em todas as áreas de nossa vida. O Espírito Santo, querido, ele tem esse desejo de trazer essa direção para as nossas vidas, né? O andar no Espírito, como nós lemos aqui esse texto de Gálatas, todo o contexto de Gálatas está falando sobre obras da carne e obras do Espírito. Todo o contexto desse capítulo está falando sobre a luta da carne contra o Espírito. Esse é o contexto que a gente está lendo. E de repente ele fala sobre viver no Espírito e andar no Espírito, né? Quando nós negamos a nossa carne, nós passamos a fazer a vontade de Jesus. Paulo fala assim, lá em Gálatas 2:20, fala assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Quando Jesus foi sendo ali levantado, né? Foi ascendendo aos céus. Ele trouxe uma promessa para nós, que ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação do século. E ele cumpre esta promessa hoje, ainda hoje, através da pessoa do Espírito Santo. E o que eu queria, depois dessa introdução, né? O que eu queria conversar um pouco mais com vocês, com a igreja aqui essa manhã, é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses dias. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas práticas, sabe? Eu não gosto muito das coisas muito complicadas. Como é que funciona o negócio? Vamos lá, como é que é? Eu sou muito prático em tudo que eu faço. E quando eu tento entender algo, eu procuro entender como que isso vai acontecer na minha vida de verdade. Porque muitas vezes eu posso escutar uma coisa muito bonita, uma teoria maravilhosa, mas que, como é que eu faço? Não sei como é que eu aplico na minha vida. Para mim, então, fica mais difícil. Então, eu estava tentando buscar em Deus algo prático, algo muito simples para entender esse andar no Espírito, né? Como eu posso andar no Espírito? Como andar no Espírito? É uma pergunta que eu me fiz para mim mesmo. Como andar no Espírito?
como que eu posso fazer isso? E eu peguei duas coisas muito importantes. Duas coisas essenciais, querido. Essenciais. Fala para o seu irmão, fala assim, essencial. São duas coisas que eu preciso fazer. Não precisa de muita coisa, não. Nós, se der tempo, nós vamos elaborar um pouquinho mais depois sobre isso. Mas são duas coisas que eu preciso fazer para que eu possa andar no Espírito. A primeira coisa é esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se de mim mesmo. Fala assim, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Filipenses 2,7 fala assim, antes, está falando da pessoa de Jesus, tá, queridos? Ele fala assim, antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. O nosso maior exemplo de alguém que andou no Espírito é Jesus. Nós temos muito exemplo na Bíblia, mas o nosso maior exemplo, aquele que ele não andou no Espírito por alguns momentos da sua vida. Toda a sua vida ela é pautada, ela é guiada pelo Espírito. Cada coisa que ele fazia, cada sermão que ele dava, cada ato que ele fazia, cada mão que ele estendia, tudo o que ele fazia era com a direção. Tudo. Os discípulos ficavam até perdidos. Ele estava andando, de repente ele para no meio do deserto. Ele fala assim, não, vai lá que eu vou esperar aqui. Vai esperar sozinho. Falei, vou esperar aqui no poço, aqui, tranquilo. Porque o Espírito falou para ele, espera aqui que vai vir uma mulher. A samaritana vai chegar aqui. E você vai falar do amor dela. E depois essa mulher vai ser a primeira evangelista. Vai evangelizar toda a sua cidade, região de Samaria. Que ele simplesmente fazia coisas que para o humano não fazia sentido. E ele era humano, 100%. E tudo que ele fazia, essas coisas, você vai, como é que ele fez? Para que ele fez? Tudo era por uma direção do Espírito. Nada que ele fazia era sem a direção. E ele fala, o texto de Filipenses fala que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele é o nosso maior exemplo. Ao contrário de hoje, sem criticar ninguém, mas trazendo uma crítica para nós mesmos. Hoje, às vezes, quanto mais espiritual a pessoa é, mais cheia de si ela parece. Quanto mais ela se acha espiritual, mais ela se enche de si mesma. Quando o exemplo de Jesus é o contrário. Quanto maior eu sou em Deus, mais servo eu devo ser. Quanto maior eu sou em Deus, menos de mim mesmo deve aparecer na minha vida. Esse é o exemplo que Jesus nos ensina, queridos. Ele fala, porque está cheio do Espírito Santo, é uma experiência pessoal que eu tenho, e ele automaticamente me leva a esvaziar-me de mim mesmo. Né? Porque eu não posso estar cheio de mim e cheio de Deus. Não habita. Eu falei, viu aqui o texto que nós lemos, que é a base da nossa palavra hoje? A carne, ela luta contra... Não tem como. Não tem como habitar no mesmo lugar. Existe uma luta, uma guerra, uma batalha, né, para poder quem vai vencer dentro da sua vida, dentro de você. Quem é que vai prevalecer? Vai ser a sua carne ou vai ser o Espírito? Então essa luta ela existe. Então não tem como eu estar cheio de mim mesmo, da minha carne, da minha natureza humana, pecaminosa, e também estar cheio de Deus. Não funciona, não tem jeito. Não funciona assim. Tem um texto, uma frase que eu ouvi e que me impactou muito, queridos. Ela fala assim, olha, a obra do Espírito Santo transforma o pecador em salvo, o salvo em santo e o santo em servo. Essa é a obra completa do Espírito Santo. Eu escutei isso e falei assim, meu Deus. Então ela transforma um pecador que sou eu em alguém que foi salvo. Mas ela para aí? Não. Depois que eu fui salvo, ela me transforma em santo. E depois de santo, ela me transforma em servo. Jesus, quando ele veio a este mundo, o maior exemplo que ele deu foi de servo. E ele fala para os próprios discípulos, porque eles não conseguiam entender isso. Ele fala assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida por amor daqueles que eu amo. Então, Jesus, o maior exemplo do ministério dele, queridos, foi o serviço. Ele poderia, e vocês concordam comigo, ele poderia ter instituído o seu reino aqui, com 33 anos, ele poderia, vou dar continuidade a esse negócio, eu vou montar a maior igreja da face da terra. Poderia. Se ele quisesse fazer isso, o ministério dele iria se expandir de forma mundial em poucos anos. Porque ele tinha poder, ele tinha verdade.
Sabe? O nome dele podia ter crescido, mas ele sempre fala assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para morrer, essa é a minha obra. Eu vim para morrer por aqueles que eu amo. E ele sempre deu exemplo. Lembra quando ele vai lá lavar os pés dos apóstolos? Num ato de muita humildade. Por quê? Porque aquele era um trabalho do servo. Só o servo que fazia aquilo numa casa. E ele começa a lavar os pés ali das pessoas, dos discípulos. E Pedro olha assim, mas como é que você vai lavar meu pé? Não faz sentido, é eu que tenho que lavar o seu, né? Não tem lógica, você é muito maior do que eu. E você não vai lavar meu pé. Pedro até fica bravo, não vou deixar você lavar meu pé. Achando que estava contando uma vantajão no Pedro, né? Aí Jesus falou, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele, não, então lava até a cabeça, pode lavar tudo. E ali ele, mais uma vez, estava ensinando você e eu, e os discípulos, a ser servo. Ele fala, quem quiser ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos. Então é um exemplo que tem que ficar marcado no nosso coração, que quando você está cheio do Espírito Santo, você se esvazia de si mesmo, você serve, né? Você veio para servir, assim como Jesus, não para ser servido, não para se encher de si mesmo, mas sim para se esvaziar de si mesmo. Esse é o desejo do nosso coração, né? Você está cheio de suas... Eu vou colocar uma pergunta para vocês. Você está cheio de suas opiniões? Essa pergunta que eu fiz para vocês aqui, queridos, é mais para mim. Eu sei que tem pessoas aqui que são mais tranquilas. Né? O meu temperamento, eu sou uma pessoa de muita opinião. Opinião forte. Para me convencer que eu estou errado, eu tenho que estar muito errado mesmo. Minha mulher que eu diga. Muito errado, para você me convencer, mas não é na hora também. Demora um pouco para mim poder digerir aquilo ali. Né? Mas que o Espírito Santo continue trabalhando. Então, essa pergunta vem muito forte no meu coração, porque é algo que eu tenho que lutar com isso constantemente, pelo meu temperamento, minha natureza, né? Você está cheio de suas opiniões? E o conselho de Jesus para nós é esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. E o segundo ponto é, encha-se de Deus. Então entendemos que os dois não andam junto. Então, o primeiro passo, não adianta eu querer me encher de Deus se eu não me esvaziar de mim mesmo. Porque não vai haver relação nessa, não vai funcionar. Né? Porque existe uma luta, uma guerra, como nós entendemos. Então, primeiro eu me esvazio de mim mesmo. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão do meu querer. Eu abro mão do meu achismo. A gente é muito sabidão, sabe de tudo. Eu abro mão daquilo que eu acho que eu sei, para permitir que o Espírito Santo me conduza na forma com que eu deva andar. Então, o segundo ponto, que é o mais importante de todos para mim, eu preciso me encher de Deus. Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, fala assim, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esta é uma ordenança, um mandamento que Deus tem para nós. Paulo falando à igreja de Éfeso, ele fala, não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa frase me impactou muito. Eu não ia colocar ela aqui para você, mas eu resolvi colocar ontem. Eu estava conversando com a pessoa e eu estava com essa frase do meu coração, eu tinha colocado ali no esboço, eu falei, eu vou colocar porque é muito, muito forte, uma frase grande, mas que traz muito impacto na minha vida. Ela falou assim, andar no Espírito não nos leva só a uma vida espiritual, mas nos conduz à plenitude cristã nos relacionamentos com o próximo e com o mundo, levando-nos a desejar para as outras pessoas esse viver no Espírito Santo de Deus. Essa frase eu estava conversando com alguém ontem, e aí eu tinha notado ela num canto, e ele, numa conversa que não tinha nada a ver, de repente, sabe, quando o crente está conversando, sempre volta para a palavra, né? Sempre a gente volta para falar um pouquinho da palavra. Começa no futebol, fala da política, e de repente está falando da palavra de Deus de novo, porque essa é a paixão nossa, daqueles que amam o Senhor. E aí essa frase me voltou ao coração, porque quando nós andamos no Espírito, né, não é algo só, como nós falamos semana passada, né, que a gente muitas vezes espiritualizamos demais, né, colocamos como algo místico, estou no Espírito, né, como se fosse algo, algo assim que é fora da realidade. Não, o mover do Espírito em nós, aprendemos que ele é simples, muito simples.
sempre foi e sempre será. Amém? Então, esse mover, esse andar no Espírito, ele vai me levar, queridos, a não só viver essa vida espiritual, que é verdade, mas também a forma com que eu vou me relacionar com o meu próximo e com o mundo. Quem anda no Espírito, ele tem desejo que aqueles que estão do seu lado também experimentem essa mesma coisa. É o que você quer passar para o outro. Você tem desejo de passar para o outro. Você tem vontade que as pessoas experimentem. Muitas vezes, se eu não estou com essa vontade, é porque às vezes eu estou vazio, eu estou cheio de mim mesmo. Porque se eu estou cheio do Espírito, né, eu vou estar sempre, de alguma forma, tentando levar aquelas pessoas que estão ao meu redor, crente ou não, a serem cheias do Espírito, a entender esse mover do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Né? E é importante a gente entender que esse relacionamento com Deus, né, nós precisamos ter esse relacionamento. Para se encher de Deus, existem algumas disciplinas espirituais, que nós já falamos no passado aqui como igreja. O pastor fala muito sobre isso, sobre as disciplinas espirituais, a importância dela, que são a oração, o jejum, a leitura da palavra, louvor e adoração. Chamamos de disciplina espiritual. Na verdade, isso é um estilo de vida do cristão. Queridos, se eu sou um cristão, e eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não pratico jejum, eu não adoro, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Eu preciso olhar para mim e falar assim, que tipo de cristão que eu sou? Eu sou um cristão conduzido, guiado pela carne, pela minha natureza velha e caída, ou eu sou guiado pelo Espírito? Porque quando eu sou guiado pelo Espírito, eu sou conduzido a viver essa vida de busca ao Senhor. Quando eu falo encher de Deus, e esse enchimento, ele não acontece só por, vou chegar aqui na igreja hoje, e vai ter um louvor maravilhoso como teve, e eu vou escutar uma palavra e eu vou sair daqui cheio de Deus, carregado. Eu já ouvi essa expressão, vou carregar minha bateria lá para a semana. Não funciona assim, queridos. É muito bom vir aqui. É maravilhoso estar na igreja, reunido na comunhão. É o que Deus espera que nós façamos. Mas isso não é suficiente para viver uma vida no Espírito, para andar no Espírito. Para andar no Espírito eu preciso de relacionamento diário, constante com o Senhor. Precisamos estar na palavra constante. Precisamos permitir que a palavra de Deus, que é a voz do Senhor para nós, ministre em nosso coração todo dia. A palavra de Deus fala que nós pecamos por não conhecer a verdade de Deus. Se você conhecer, né, isso vai nos evitar de pecar. Mas às vezes a gente nem conhece. Por quê? Por que não conhece? Porque não buscamos. Não tem como eu me esvaziar de mim e eu ser cheio de Deus se eu não buscar. Isso não é um processo que eu te falei, não vem aqui e abastece, não. Igual vai num posto que abastece, fica assim. Isso é algo diário. O que nós entendemos disso, não estava aqui no nosso esboço, mas o Senhor trouxe agora no meu coração muito forte, porque estamos lendo ali o livro de Êxodo, né? Estudando o livro de Êxodo. Jesus, o Senhor lá no deserto, ele trouxe um suprimento sobrenatural para o povo ali no deserto. Ele falou assim, olha, eu vou fazer cair do céu o pão, o maná que ele chama, né? Que na verdade não era o pão caindo, você já comia o pão, diz que era como uma sementezinha que você amassava e fazia o que você quisesse dele. Era como uma massa, né? E ele falava que ia cair aquele maná. Isso aqui é exatamente o que eu preciso entender isso, queridos. Caiu o maná todos os dias pela manhã. E ele fala que o povo ia lá e colhia o maná. E aí fazia comida e comia o dia inteiro. Moisés então dá uma ordem para ele. Fala assim, olha, o maná que caiu hoje, ele dá até a quantidade por pessoa de casa que você deve colher o maná. A quantidade, é 200 gramas para cada pessoa, né? Ele dá toda se a pessoa tiver 10 pessoas na casa, vai ser 2 quilos, e aí ele vai. Ele explica todo o processo. E aí ele fala, olha, se na noite do outro dia, o que sobrar, joga fora, não guarda para outro dia. Ele dá uma instrução bem séria, olha, o que sobrar,
não guarda para outro dia. E aí, lógico, né? Muita gente guardou, não guardou? É a gente, né, querido? Muita gente falou, vou guardar um pouquinho, vai que amanhã não chove de novo esse negócio. E ele guardou, escondeu, e a palavra fala que no outro dia tinha bicho e cheirava mal nas casas. Aí o povo acho que entendeu, aprendeu, e a palavra conta que todo dia, na mesma hora, descia aquele maná. Todo dia descia, todo dia. Maná fala de pão, de alimento. Né? A palavra de Deus é como a gente já tem aprendido, né, na palavra que tudo que está escrito é para ensinamento nosso. Esse maná que caiu ali não foi simplesmente só uma provisão para aquele povo. Estava nos ensinando algo. Esse maná espiritual é o alimentar do pão da vida, da palavra de Deus, querido. E esse alimento, ele deve ser diário. Não adianta eu querer vir domingo, me abastecer. Eu te garanto que quando... Eu te garanto, sabe por que eu te garanto isso? Porque no Life Group, quarta-feira, quase ninguém lembra do que escutou aqui domingo. E só passou 2 dias. É ou não é verdade? Quem lembra? Fica um esperando o outro puxar, porque na hora que puxa fica fácil, né? Aqueles que anotou ainda lembram alguma coisinha, está anotado ali. Mas rapaz, por quê? É difícil. Realmente você não lembra. Então você acha que o que eu recebi aqui agora é o suficiente para me passar a semana inteira? Não passa nem 2 dias, queridos. Por isso que o maná ele é algo diário. O alimento na palavra é algo diário. A oração é algo diário. É algo que eu tenho que fazer todos os dias para que eu possa me encher dele, da presença dele na minha vida. É a única forma que eu vou me encher da presença dele é praticando as disciplinas espirituais. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, queridos. Olha, eu não sou contra a gente assistir um bom filme, assistir uma série. Não sou contra você ter uma rede social. Né? A nossa igreja, né? A gente não condena nada disso. Agora, eu estou falando para mim, não é para vocês não, mas eu quero que vocês entendam isso, sabe? Eu pegar lá e eu maratonar uma série lá. Talvez, vamos dizer, num domingo, sair daqui da igreja, ou num sábado que você não trabalhou, sei lá. Rapaz, dá para assistir uns 10 capítulos brincando ali, né? Parando para comer. E às vezes, a gente faz isso, emenda dali, vai para assistir um outro negocinho, ver um filme, e enquanto isso está postando os negócios. Olha, não tem nada de errado nisso. Embora eu acho que todo exagero é ruim, em qualquer coisa, tá? Mas, o que dói é que a gente tem a cara de pau, vamos colocar, desculpa a sinceridade, de falar assim, não tive tempo hoje para poder, não tive condições, tempo hoje de ler um pouco a palavra de Deus, eu não tive tempo de estudar a palavra de Deus, eu não tive tempo de orar hoje. Nossa, como foi corrido o dia. Como foi corrido hoje. Mas se você olhar e observar o seu dia, queridos, a não ser que você é talvez o presidente dos Estados Unidos aí, que não tem tempo nem para respirar. Né? Com certeza, queridos, você vai perceber no seu dia que muitas distrações foram introduzidas, infiltradas na sua vida. Isso se tornou algo hoje comum, parece que é parte do seu dia. Sabe? Não é algo que você é parte do seu dia. Então, nada contra essas coisas, mas eu não posso, né, permitir que o meu momento de ser cheio, aquele momento que Jesus fala para você, olha, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, desliga tudo, né, e ora ao seu pai que está em secreto, sabe? Busca o seu pai que está em secreto. Esse momento, ele é o único no seu dia. E se eu e você não praticamos isso, nós começamos a viver, sabe como? Na carne. Por isso que fica fácil eu assistir 2 dias de série seguida. Porque eu estou cheio de carne. Estou vazio de Deus. Nem me incomodo, nem me importo mais. Isso aí é algo que eu preciso lembrar o meu coração e buscar com muita intensidade essa mudança, queridos. Se nós estamos vivendo uma vida onde a presença de Deus não é valorizada na nossa vida, no nosso dia a dia, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Não dá para continuar assim. Porque se você continuar assim, você vai estar praticando aquilo que nós lemos lá no começo, as obras da carne. Aí, de repente, nós começamos a fazer coisas que não deveríamos estar fazendo. Eu estou falando aqui para cristão,
tá bom? Para crente, para pessoas que conhecem o Senhor, para pessoas que caminham na presença do Senhor, mas que de repente nós nos pegamos praticando coisas que não condizem com a pessoa de Jesus em nós. Começamos a praticar coisas que não são de acordo com aquilo que Ele nos ensinou, que nós aprendemos. Começamos a fazer coisas que nós nem fazíamos mais. Por quê? Porque começamos a permitir que as obras da carne voltassem a crescer dentro de nós. Todos nós temos que ter muito cuidado, queridos. Você que está ouvindo a palavra pela primeira vez e você que já ouve há 40 anos, cuidado, todo dia, todo dia. O maná de ontem não vale para hoje. Existem pessoas que vivem de experiências do passado. As experiências são boas para lembrança, para ensino, mas não servem para te manter carregado por hoje. Tem gente que fala, quando eu era jovem, na minha igreja do Brasil, eu fazia isso, e hoje? Não, hoje não. Já fiz a minha parte, só falta falar aí, já fiz a minha parte lá no Brasil, ou quando eu era mais novo. Queridos, aquilo que passou da sua vida, se você parou em algum momento, né, nós escutamos muito aqui uma palavra muito tremenda do pastor Márcio, alguns anos atrás, e virou até uma frase, né, não importa como você começa, e sim como você termina. Não adianta começar bem, se você não terminar bem, não importa. O importante é terminar bem. Então, não adianta eu ficar lembrando do meu passado, eu já fui isso, as experiências do passado. O que vale é aquilo que o Senhor está fazendo hoje na nossa vida. Então, por isso que é importante, nós conhecemos uma pessoa, lá em Mateus capítulo 7, fala que vocês conhecem as árvores pelo fruto. Você quer conhecer alguém que está cheio do Espírito Santo, que está andando no Espírito Santo? Você vai conhecer porque ela está gerando pessoas, ela está gerando vida, ela está falando do amor. Você conversa e fala assim, está diferente. Aí você chega na outra roda, você vê que o assunto não tem nada de Deus na roda. Às vezes não é nem um assunto ruim, tá? Não está falando mal, não está falando coisa errada, não está. Mas você vê o assunto e fala assim, não tem nada de Deus aqui nesse assunto. Muitas vezes não está cheio o quê? De carne. Porque você conhece a árvore pelo fruto. E o fruto daquele que anda no Espírito, ele está sempre falando do amor, ele está sempre tentando trazer pessoas para... Porque o mandamento é esse, aqueles que amam o Senhor, ele fala do amor do Senhor. É para isso que eu fui chamado, queridos. É para isso que você foi chamado. Os discípulos foram chamados para poder ide pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para ide e viver o Evangelho. Não é isso que ele me chamou. Eu preciso viver e eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso falar do amor de Jesus. Então, quando você olha para uma pessoa que não está fazendo isso, olha para si mesmo, tá? Não olha para os outros, não. Quando eu falo uma pessoa que estou falando, olha para você mesmo. Não olha para ninguém do seu lado. Se eu não estou fazendo isso, muitas vezes eu estou vivendo uma vida cheia de carne. E faltando, né, esse encher de Deus, essa presença de Deus em nossas vidas. Sabe? Eu queria que você entendesse isso. Eu não vou continuar, não. Eu não vou terminar, não. O tempo hoje, Paulinho tomou meu tempo todo hoje. E não chegou nem na metade, não. Mas eu vou ter que parar por aqui por causa do tempo. Mas eu queria só lembrar o coração de vocês esses 2 pontos. E depois, se tivermos oportunidade mais para frente, a gente vai continuar falando sobre isso, né? Sobre a importância de andar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É essencial. Então, o que eu preciso para andar no Espírito? Para viver, eu preciso aceitar a Jesus como meu Senhor. Então eu recebo o Espírito Santo e eu vivo com o Espírito Santo em mim. Mas para andar no Espírito, eu preciso esvaziar de mim mesmo e me encher de Deus. E permitir que Ele tenha controle na minha vida. Se você observar no livro de Atos dos Apóstolos, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos você vê como que Deus... E tem vários passos da vida, na verdade, né? Falamos sobre Jesus, que é o nosso maior exemplo, mas em Atos dos Apóstolos você vê quantas vezes que o Espírito Santo, como que ele conduzia a vida dos apóstolos da igreja, como que ele fazia, diz que as pessoas estavam, de repente Deus enviava eles para algum lugar. O apóstolo Paulo várias vezes fala assim, olha, eu queria subir para tal cidade, mas o Espírito não me permitiu subir. Queridos, isso aí era constante, e deve ser constante na sua vida e na minha vida. Não é que ele não permitiu, que ele colocou lá um anjo lá, falou assim, ó, você não vai subir aqui não. Não.
O Espírito falou com ele, falou assim, não, não é hora de você subir para aquele lugar. E ele fala que outra vez ele tentou de novo, e o Espírito não deixou de novo ele ir para aquele lugar. E depois da terceira vez, o Espírito permitiu ir. E em várias partes do livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo falando, conduzindo. O andar no Espírito, você é guiado, né, em todas as áreas, não é nenhuma área, tá? Não é, Maciel, na minha área espiritual o Espírito me guia, mas na minha área dos negócios eu sei o que fazer. Não, em todas as áreas você é guiado. Cada decisão que eu tomo, eu falo assim, o senhor, o que eu devo fazer agora? Espírito Santo, essa direção aqui é a direção que o senhor tem para mim? Permita ele causar essas impressões, nós falamos semana passada, né? Essa impressão dentro de você. Permita-se ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está falando o tempo inteiro, queridos. Se eu estou escutando ou não, aí já é outra coisa, mas que ele está falando, ele está. O desejo dele é te conduzir, né, a viver uma vida plena nele, dando ouvido a ele em todo o tempo, né? Você entender que aquilo que aconteceu no livro de Atos ali, que acontecia na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, ele continua acontecendo hoje. Eu preciso dar ouvidos à voz do Espírito Santo e andar no Espírito, não só viver no Espírito, eu preciso andar no Espírito, permitir que a voz dele, né, ela seja realmente entendida dentro de mim, aquela voz suave, aquele testemunho interior, fala assim, não é, acho que não é hora de eu fazer isso não, sabe, aquele testemunho interior, dá ouvidos. Agora, eu não vou muitas vezes escutar a voz do Espírito Santo se a minha mente está cheia de lixo. Os entulhos da sua mente, do seu coração, vão te impedir de escutar a voz do Espírito Santo. Então esvazie de si mesmo, elimine distrações, se encha de Deus e permita-se viver essa vida abundante que Ele te prometeu. Quando você escuta a voz dele, você vai fazer, eu vou. Faz isso e você faz. Tem coisas que não fazia nem sentido. Aconteceu algo tremendo lá, queridos, no livro de Atos, onde diz que Filipe estava andando. De repente, Deus mandou ele para um lugar. Olha só, imagina assim, o avivamento está acontecendo, queridos. Pessoas estão convertendo centenas cada vez que é pregada a palavra. O negócio está assim, bombando. E Filipe estava no meio desse negócio. Era um dos percussores desse negócio com os apóstolos ali. De repente a palavra fala que Filipe foi para um lugar, uma estrada deserta. Não faz sentido nenhum, queridos. Ele vai para uma estrada deserta, está lá caminhando lá tranquilo, e de repente vê uma carruagem de um homem, de um eunuco, de outra nação. E Filipe começa a andar, e aquele homem está lendo o livro de Isaías, numa passagem que fala sobre Jesus, mas ele não entendia aquilo. De repente Filipe fala assim, eu posso explicar esse negócio para você aí. De repente ele começa a evangelizar aquele eunuco, aquele homem, que era um homem importante da sua nação. Ele começa a evangelizar ele, e aquele homem entende que aquela passagem falava de Jesus, e ele aceita Jesus, né? E ele fala assim, mas como é que eu posso ser batizado? Aí o eunuco fala assim, não está aí a água, me batiza. E ele desce e batiza aquele homem. Queridos, depois a palavra fala, aí também eu quero te lembrar que o Espírito também é sobrenatural. A palavra fala que de repente ele foi, Filipe sumiu dali, ele foi levado para outro lugar. Para mim aquilo ali foi transportado, não sei não. Eu imagino, vai para ali. Filipe de repente, ele cumpriu aquele propósito. O que ele estava fazendo ali, queridos? Ele estava escutando a voz do Espírito. Não tem sentido ele estar andando naquele lugar, no que estava acontecendo na cidade. Mas ele foi ali, aí aquele homem, ele levou o evangelho para sua nação. Queridos, o evangelho não acontece com uma pessoa, não. Cada pessoa que você fala do amor, ele leva para outra pessoa, que leva para outra pessoa, que leva para outra pessoa. Esse é o ser guiado pelo Espírito. É sempre para glorificar Jesus, é sempre para engrandecer Jesus. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes não faz sentido. Eu quero te falar isso. Tem coisa que o Espírito fala para você que pode até não fazer sentido. Só coloca alguns, não vou falar sobre isso, eu até ia chegar lá, mas só queria alguns princípios. Primeiro, tudo que o Espírito Santo de Deus fala está alinhado com a palavra de Deus. Se você está escutando algo que não está alinhado com a palavra de Deus, não é a voz dele, tá, queridos? Nós não vamos comentar sobre isso agora. Mas se você escutar algo que é alinhado com a palavra de Deus, que não vai contrário, às vezes não vai fazer nem sentido, queridos. Rapaz, não, está meio estranho. Eu fazer isso aqui não faz nem sentido, né? Queridos, faz sentido. Dá ouvidos e você vai ver o sobrenatural de Deus. Filipe, ele não deveria estar ali, ele devia estar fazendo uma coisa que aparentemente era muito maior
e evangelizando aquela cidade gigante. Mas ele deu ouvidos à voz, ele foi para um lugar ali, ó, sozinho. E naquele lugar ali o Senhor tinha um propósito, ele o usou, de repente levou ele de volta para onde ele estava e continuou a obra. Então às vezes a voz do Espírito vai ser falada no nosso coração, às vezes não vai nem fazer sentido. Faça isso, você, essa voz estranha, né? Faz isso. Lembra que eu falei semana passada do pastor? Esquenta esse homem. Eu falei, como é que eu vou esquentar esse homem? Não faz sentido esquentar esse homem, né? Ele falou assim, não vai, como esquentar? Eu falei, não, tira sua roupa e dá para ele. Depois eu lembrei quem que era o pastor Luciano. Naquele dia eu esqueci quem era. E ele, depois ele conta um outro testemunho, que ele fala que, eu vou encerrar com isso, ele fala que na semana, já no ministério já há algum tempo, ele fala que era aniversário de um pastor amigo dele, e o pastor fala assim, ó, a igreja convidou, vem cá, fazer uma surpresa para o nosso pastor no aniversário dele, vem pregar na igreja, nós vamos contar para ele na surpresa. E ele falou assim, não, geralmente ele não gosta de pregar fora da igreja dele, se ele estiver no país. Ele falou, não, eu acho que não dá para mim ir. E aí ele fala que ele sentiu algo dentro dele, falou assim, ó, você vai para essa reunião. Aí ele, sensível ao Espírito Santo, ele olhou assim, falou, não, ligou de volta, falou, não, eu vou. E ele falou que ele foi lá para a reunião, e ele pregou a palavra, o pastor ficou muito feliz, né, agradeceu, não sabia que ele ia estar lá, e ele ficou feliz e tal. Aí de repente diz que o irmão chegou nele. O irmão chegou nele e falou, pastor, eu não te conheço, nunca te vi antes, nem sabia que o senhor está aqui, até porque acho que nem o pastor sabia que o senhor está aqui, foi uma surpresa para todo mundo. E eu estou orando muito por minha irmã, que está com câncer terminal, está com metástase parada no corpo, está estágio terminal, eu estou orando por ela. E a noite passada eu sonhei, e eu vi o senhor no meu sonho, vestido com essa roupa que o senhor está hoje. E quando eu te vi aqui, eu fiquei assustado, apavorado. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, minha irmã está ali, o senhor pode orar por ela? Aí ele disse que foi lá para a irmã, ele falou, posso? Chegou lá a irmã. Aí ele falou, eu comecei a entender por que Deus trouxe ele ali. Não era para o aniversário do pastor, porque geralmente falou assim, eu vou, mas não, para quê? Tipo assim, né? Eu posso almoçar com ele depois, mas... Aí ele chegou lá com a mulher e falou, você está sabendo do sonho do seu irmão? Ela falou, estou, e ele está muito impactado com isso. Ele só falou assim, olha, não tem nada a ver comigo, a obra é dele. E fala que ele orou, e depois ele conta o testemunho que aquele irmão continuou na igreja, aquela mulher também, e ela foi totalmente curada, pela glória de Deus. Mas isso aconteceu, sabe por quê? Alguém foi sensível ao dirigir do Espírito Santo. Não fazia sentido ele ter feito aquilo. Normalmente eu não faço aquilo, mas naquele dia ele falou assim, ó, você vai. Ele falou, então eu vou. Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, para coisas grandes, mas também para coisinhas pequenas do seu dia a dia, para decisões pequenas do seu dia a dia. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. A gente vai parar por aqui. E a oração que eu tenho no meu coração nessa manhã, para a minha vida e para a sua vida, é que nós possamos permitir que o Espírito Santo, ele venha transformar a nossa vida, e que ele venha transformar o nosso pecador em salvos, salvos em santos e santos em servos. Que ele venha nos levar a esse entendimento que nós precisamos andar no Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e não praticarmos, porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós não praticamos as obras da carne. Nós não praticamos as obras da carne quando estamos cheios de Deus, do Espírito Santo, da presença dEle. Nós vamos praticar as obras do Espírito, os frutos do Espírito vão ser evidentes na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso ajudador, nosso companheiro, nós te pedimos nessa manhã, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, entrar em nosso coração, meu Deus, com essa palavra, e que ela possa, meu Deus, encontrar terra boa, meu Deus. Todo pensamento, todo achismo nosso mesmo possa ser lançado fora, meu Pai, e que nós possamos permitir que o Teu Espírito, meu Pai, ministre ao nosso coração a Tua palavra, e que nós possamos entender que nós não podemos vencer, meu Deus, este mundo, vencer o pecado. Nós não podemos vencer a nossa natureza, meu Pai, se nós não permitirmos que o Senhor, meu Deus, venha encher a nossa vida, se nós não permitirmos que o Senhor venha encher o nosso coração. Meu Deus, nos ensina a Te buscar, meu Deus, com mais firmeza, com mais vontade. Nos ensina a ler a Tua palavra, nos ensina a meditar na Tua palavra, nos ensina, meu Pai, a investir
tempo na tua casa, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a estar consagrando nossa vida com jejum. Nós queremos, meu Deus, praticar a disciplina, Senhor, meu Deus, para que nós possamos crescer em Ti, para que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito em nós e viver uma vida, meu Pai, meu Deus, aonde nós não só vivemos pelo Espírito, mas também andamos no Espírito Santo de Deus e vamos viver essa vida, meu Deus, que o Senhor tem prometido para nós, uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, meu Pai, uma vida sobrenatural para a glória do nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, em nome de Jesus, meu Pai.